maior pico da década, depois de 10 anos, você fala foi da na década para gestão esconder dele. a Marina Silva, Não é para esconder o Brasil. Aí é você que tá pegando aqui, não, é minha vez de responder, depois você fala. Bom, deixa eu responder, depois você fala o que você quiser. Responde. Vai te lascar, filha da puta. O maior pico foi a Marina Silva, que você não quer falar e fala a ministra e não fala o nome da ministra. Foi a Marina Silva, teve o maior desmatamento da história, em 2 anos do governo dela. 2, do Lula. E a atuação dela produziu a maior queda. Pera aí, deixa eu falar. Olha essa boca! Caiu até 2012? Sim, caiu, é verdade. E em 2012 voltou a subir, ainda no governo do PT. E sabe qual é a explicação por que é isso? Porque a Marina Silva, que é odiada no Acre, de onde ela é, odiada, ela no Acre não se elege nem síndica de prédio. Ela veio ser candidata a deputada federal aqui em São Paulo, porque no Acre ela não se elege nem vereadora de Rio Branco. Meu Deus! Porque todo mundo sabe que o discurso dela é uma fraude. É um discurso todo bonitinho, não sei o quê, mas não tem consistência. Porque não cuidou das pessoas na Amazônia. Se você não cuida das pessoas na Amazônia, as pessoas continuam na miséria, continuam pobres e continuam tendo que buscar uma alternativa para sobreviver. Por quê? Porque este discursinho furado da esquerda caviar, que dá dinheiro para suas ONGs, para suas pesquisas acadêmicas, para suas viagens para o exterior, para falar na COP lá em Paris, em Londres, em Nova York, não cuida das pessoas. A Marina Silva não cuidou e nenhum governo do PT cuidou. Bom, agora com relação ao que você falou no negócio da madeira. Os 2 delegados petistas, Saraiva, que hoje é candidato a deputado federal no Rio de Janeiro, do PSB, seu partido, amiguinho, foi braço direito da Marina Silva, tudo ligado com a esquerda e tudo mais. E o outro é um outro delegado também de esquerda, que agora esqueci o nome, que também é petista. Os 2... Que coincidência, né? Pois é, 2 petistas. Você fala que o governo Bolsonaro... Todo mundo que te acusa é petista. Não é governo petista, é que os 2 são conhecidos na Polícia Federal como petistas. Os 2. Conhecidos, são reconhecidos e conhecidos. E o que acontece nos 2 casos? No caso número 1 do Saraiva, que você diz que foi a maior apreensão da história, foi a maior arbitrariedade da história. Porque você vai, e eu não estou defendendo nada de ilegal, só que ao contrário do que você está dizendo, o que aconteceu é o seguinte: existe uma regra no direito que chama-se devido processo legal, ampla defesa, contraditório, presunção de inocência. Você não vai numa atividade econômica, como ele fez, e rotula toda esta atividade como ilegal per se. A atividade não é ilegal. Você pode ter pessoas que fazem coisas ilegais. É muito diferente. A minha postura não foi de defender pessoa A, B ou C. Foi simplesmente dizer, não vai rotular o setor de manejo florestal como todo ele sendo criminoso e fazer toda uma retaliação a um setor inteiro porque você não gosta de um determinado setor. Você quer que todo o setor vá à falência porque tem uma visão equivocada de que sinônimo de conservação é congelamento absoluto. Não é. Não é. E o que nós fizemos não foi defender nem A, nem B, nem C. Foi dizer... Foi interferir na Polícia Federal. Eu não tenho interferência nenhuma na Polícia Federal. Mas a justiça vai dizer o que aconteceu. Você sabe por que o pessoal foi afastado? Porque saiu dando entrevista torto e a direito por aí, falando um monte de bobagem, sem ordem dos superiores. Existe uma hierarquia na Polícia Federal. Aliás, deve haver, como em qualquer instituição. O outro caso, então, mais gritante ainda. Porque você falou que a madeira chegou nos Estados Unidos sem papel e tudo mais. Ao contrário do que você está dizendo, a decisão foi tomada e foi corretamente tomada pelo presidente do IBAMA, não foi por mim. E o presidente do IBAMA tomou a decisão correta. Qual foi a decisão? Quando começou, havia uma regra para você exportar madeira para o exterior. No sistema de conferência, você tinha o material e tudo mais. Que obedecia a regras, inclusive, relativas ao plano de manejo e o inventário florestal, que é você fazer um levantamento do que tem, pede uma autorização específica, corta esta madeira sobre a qual tem autorização, processa a madeira, ou seja, transforma em chapas, em deck, em prancha, e seja lá no que for. Isto acompanha um documento, esse documento vai lá para fora. O que havia lá atrás, antigamente? Esta competência de fiscalização era dos órgãos federais. Depois que veio o Código Florestal e que atribuiu essa competência aos estados fazer o inventário florestal e tudo mais, o governo federal, o que ele passou a ser? Um gestor do sistema e não mais um realizador direto dessa atividade. Acontece que a norma antiga, anterior ao Código Florestal, se eu não estou enganado, de 2009, o Código Florestal 2012, esta norma nunca foi revogada, embora tenha deixado de ser aplicada. O próprio IBAMA não aplicava esta norma. Tá? Então o que fez o presidente do IBAMA? Ele reconhece que a referida norma
por ser anterior ao Código Florestal, não se aplicava mais. Como, de fato, todo o IBAMA, os técnicos do IBAMA, desde 2012 não aplicavam mais a norma. Então ele simplesmente reconheceu de direito uma situação que já acontecia de fato e acontecia há 8 anos. Ele teve a coragem e a precisão técnica em fazer algo que já deveria ter sido feito. Porém, como todos os xiitas ambientais ficam fazendo patrulhamento ideológico em cima dos órgãos ambientais, as pessoas, os próprios técnicos do IBAMA, hesitam em assinar coisas óbvias, porque tem medo de retaliação. E ele, que é uma pessoa correta, tecnicamente super preparado, é um procurador da AGU, ele falou, olha, esta é a medida correta. Reconhecer que referida norma, anterior ao Código Florestal, foi derrogada. E ele reconheceu isso, nada mais. Então, quando os Estados Unidos perguntou a ele por que a carga X não está com o documento Y que a lei de 2009 prevê, o que ele respondeu? Olha, esta lei de 2009 não se aplica mais. A lei desde 2012 é outra. A lei atual é o Código Florestal, cuja aplicação compete aos estados. Ele não mudou uma situação, ele simplesmente explicou para que todo o setor florestal brasileiro não fosse penalizado por uma determinada norma que já não existia há 8 anos. Quero ver quem vai derrubar tecnicamente a decisão dele, porque a decisão dele está correta. Não foi por ordem minha, eu fiquei sabendo desse caso pela imprensa, mas o que ele fez está correto, e isso tudo vai ser reconhecido a tempo e a hora. Infelizmente, as ações dessa petistada toda impregnada aí em determinados órgãos vai criando um reboliço em órgãos da imprensa, que muitos deles também estão aparelhados pela esquerda caviar aí, que vive muito bem, obrigado, mas faz discursinho leve. Essa turma fica propagando mentira.